Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Eu vi nas redes sociais, na verdade eu já tinha ouvido falar também, já há uns meses atrás, de que virou agora uma citação, né? Algo que Russell M. Nelson ele falou na Conferência Geral da Igreja, nesse ano, em 2020, e virou agora uma citação, né? Então, muitas pessoas até criaram aquelas imagens, né, de Russell M. Nelson com essa fala dele. E eu fiquei muito pensativo quanto a isso. Porque muitas das vezes, eu lembro até quando eu era jovem, na época de seminário, né? Para quem não sabe, né, eu vou repetir aqui, eu sou da igreja desde a primária, sabe? Frequentei a primária, tinha os luzeiros, que eram um pouco antes dos rapazes, era uma preparação, aí depois fui mestre, né, diácono, mestre, sacerdote. Fiz todos os anos de seminário, fiz todos os anos de instituto, fui para missão e tralalá, voltei vários cargos, né, cargo em bispado e tralalá, em estaca. E muitas dessas coisas, né, hoje eu tenho uma visão um pouco ampla de como que é o negócio, o mormonismo, por ter tido essas experiências. E eu lembro que muitas das vezes, até quando você queria ser um pouco mais rebelde em doutrina, talvez alguém aqui vai se identificar com o que eu estou falando. Às vezes, em algum momento, você até queria questionar. Você estava numa aula do instituto, por exemplo, aparecia uma doutrina profunda ali, você tentava colocar o que você achava, né? Aí você acabava entrando em contradição, aí você compartilhava ali com alguém suas ideias, mas aí você está entrando em contradição com você mesmo, sabe? Porque você tentava dar um... Então é cheio de argumentos assim quando você tenta levantar uma lebre ali, né? Tenta levantar uma dúvida e tal. Mas você acaba entrando em contradição com você mesmo e tal. Eu lembro que eu ouvia muito essa frase quando eu tentava questionar alguma coisa. E eu queria utilizar essa frase nessa citação, né, que estão utilizando aí, nessa citação de Russell M. Nelson na Conferência 2020. E ele diz a frase assim, né? Acho que alguém deve ter visto já nas redes sociais, né, ou em algum lugar, ou ouvido na própria conferência, né? Diz assim, que Russell M. Nelson disse: esta não é a igreja de Joseph Smith, nem a igreja de Mormon. Esta é a igreja de Jesus Cristo. Na hora que eu vi, já me lembrei dessa frase, né, que quando a gente debatia doutrina e não chegava a lugar nenhum, alguém ouvindo ali falava assim, mas aí você está entrando em contradição com você mesmo. Para mim, olhando hoje até a frase que o Russell M. Nelson disse aqui, ele está entrando em contradição com ele mesmo. Ou ele está entrando em contradição com a própria doutrina mormon ou o que é pregado dentro da igreja. Porque você não consegue isolar mais isso. Por mais que Russell M. Nelson chegue e fale assim, esta não é a igreja de Joseph Smith, nem é a igreja de Mormon, esta é a igreja de Jesus Cristo. É totalmente contradição contra tudo que é pregado dentro da corporação. E você que é membro da igreja e está me ouvindo aqui agora, não, mas deixa lá ouvir o que ele está falando, nossa, que absurdo. Vamos lá então, até dessa vez eu queria a sua participação. Você que é membro da igreja, ativo, eu quero sua participação. Para você não achar assim que é um desigrejado louco que está falando aqui, né? Que eu estou muito longe disso. E eu queria então que você me ajudasse aqui a compartilhar isso aí, então a compartilhar suas ideias a respeito disso. Vai lá, fique à vontade. Porque como que pode hoje, entre aspas, o profeta atual da igreja falar que esta não é a igreja de Joseph Smith? Joseph Smith, ele colocou as ideias dele. Ele criou várias versões da primeira visão e deixou a mais bonitinha. Ele pegou, né, o livro As Visões dos Hebreus tal, e conseguiu ali pegar inspiração para criar o livro de Mormon. Por isso que fala assim, como um rapaz como ele conseguiu criar o livro de Mormon? Não, ele pegou inspirações. Ele pegou um livro daqui, tal, algumas coisas dali, o sonho que o pai dele contava, e conseguiu fazer toda essa junção. E é isso. Homens conseguem fazer obras literárias que parecem ser complexas, principalmente como Joseph Smith fez, pegando inspirações de outros livros e o sonho do pai dele e tal, e algumas outras coisas. É isso, né? Homens fizeram obras também super complexas. Alguém já leu os livros Senhor dos Anéis? São histórias complexas e saiu da cabeça de um homem. Como não pode fazer o livro de Mormon?
né? Principalmente ele que pegou referências. Então vocês entendem a respeito disso? Então como que não é a igreja de Joseph Smith? Ele criou ele foi lá, ele pegou todos os símbolos, né? E tem toda aquela controvérsia que hoje a gente chega na realidade dos fatos quando você pesquisa. Muitos sinais da maçonaria ele trouxe para o templo e tralalá. Como que não é a igreja de Joseph Smith? Ele é o fundador da igreja, é aquele que fala que abaixo de Jesus Cristo ele é o que mais fez pela humanidade. Como que não é a igreja de Joseph Smith? Vocês entendem? Então eu já começo, no comecinho dessa citação de Russell M. Nelson, essa não é a igreja de Joseph Smith, não é coisíssima nenhuma, né? Então tá bom. Então eu falo para você que é uma contradição com ela mesma. Tá? Então o Russell M. Nelson ele deu ele criou uma contradição contra o que é ensinado dentro da igreja. Então você, membro com a recomendaçãozinha no bolso, que está achando que é besteira isso, não tem nada de besteira. A igreja é de Joseph Smith e você sabe disso. Né? Se você der o braço a torcer e começar pelo... Aí nem falo para pesquisar quanto a isso, é só você parar para pensar como que não é. Por que quando os missionários falam assim, ora para saber se Joseph Smith foi um profeta, porque depois dali você vai saber que toda a igreja é verdadeira através disso. Primeiro saiba que Joseph Smith foi um profeta, porque é a igreja de Joseph Smith. É lógico, depois a gente fala aqui que virou a igreja brigamita por causa de Brigham Young. Não, mas foi fundado por Joseph Smith. E a gente sabe disso. Russell M. Nelson, você nunca vai me ouvir aqui, né? Mas você entrou em contradição com você mesmo. Aí continuando a citação, né? Ele fala lá, esta não é a igreja de Joseph Smith. E nem é a igreja de Mormon. Nem a igreja de Mormon, que levou o nome e leva até hoje do livro. Como que não é a igreja de Mormon? Eu fui conhecer a igreja dos Mormons, olha os Mormons ali, olha o mormonismo. Como que não é a igreja dos Mormons, Russell M. Nelson? Onde você tá com a cabeça para falar uma coisa dessa? Mas aí a gente já vê que é uma tendência desde a época de Joseph Smith, que ele usava o sagrado para colocar as coisas que ele queria. Como talvez Russell M. Nelson deve saber assim, todo mundo está pesquisando, todo mundo está entendendo, todo mundo está conhecendo a vida podre de Joseph Smith, todo mundo está vendo ali a respeito do livro de Mormon, tal, que veio da visão dos hebreus, tal, e Joseph Smith pegou o sonho do pai dele, fez uma junção e um monte de coisa ali, e a cabeça fundada no chapéu e tralalá. Aí ele deve ter pensado assim, a gente precisa começar a desvincular essa história e começar a falar o quê? Que a igreja é de Jesus Cristo. Mas vocês já bateram no martelo de um caminho sem volta. Joseph Smith lá de trás, ele criou essa igreja, ele criou toda essa corporação. Né? Entre aspas, ele criou tudo que a gente vê dentro da corporação hoje relacionado à doutrina, que é específica da igreja mórmon. É isso, então não tem mais como voltar. Por mais que Russell M. Nelson tenta falar assim, essa não é a igreja de Joseph Smith, viu? Essa não é a igreja de Mormon, viu? É de Jesus Cristo. Coisíssima nenhuma. Coisíssima nenhuma. E ele sabe disso. Olha que interessante, né? Até vi já outras pessoas falarem, né? Muitos pensadores, estudiosos mesmo da igreja, aqueles que debruçaram livros nos livros de historiadores, pesquisadores. Eles falam, não tem como, a igreja é criada por Joseph Smith, ele que criou tudo e trouxe à tona ali, e Brigham Young deu aquela sequência para toda essa corporação. E como não é a igreja de Mormon? Russell M. Nelson, sinto te dizer, mas assim como falavam quando a gente brigava sobre doutrina antes, você entrou em contradição com você mesmo. É isso. Então é uma balela. Eu toda vez, na verdade, já tinha visto essa citação, né, logo depois da conferência. Aí hoje estão compartilhando, essa semana eu vi muito nas redes sociais, né? Então é isso. Então a contradição ela já vem através dessas coisas, mas não, os membros acatam. Aí eles acabam olhando e falando assim, como eu faria também, né? Por 40 anos eu faria a mesma coisa, por isso que eu entendo você, membro aí que está aí com a recomendação no bolso, pensando isso, né? Mas você deve pensar, não, mas é de Jesus Cristo mesmo. Joseph Smith não tem nada a ver, Mormon não tem nada a ver, coisíssima nenhuma.
Joseph Smith, ele teria seguido até a linha, né? Se não tivesse sido assassinado pelos próprios erros dele, né? Que isso aí tem que ficar muito claro. Se ele não tivesse sido assassinado pelos próprios erros dele, provavelmente ele seria um presidiário, mas teria criado, né, toda essa seita, sei lá como é que estaria. Vocês entendem? Então a igreja é de Joseph Smith, que depois seguiu a sequência de Brigham Young. E ela é a igreja de Mormon. Né? Por quê? Mormon é o nome do livro que está até hoje aí. Existe até rumores que falam que querem mudar o nome do livro de Mormon. Eu sei lá se vão fazer isso. Mas é lógico, tá ficando muito em evidência, tipo assim, né, pros 15, né, da alta, né, os altos executivos, os 15, né, da corporação lá. É lógico que eles estão pensando alguma coisa. Pô, a gente tem que pensar numa mudança aí, porque tá ficando muito na cara pesquisar o passado porco de Joseph Smith e cada vez mais entrando em evidência que o livro de Mormon não tem fator histórico nenhum. É isso. Poxa, Joseph Smith, todo mundo sabe, né? Ele visava ter uma vida melhor, ele queria tirar a vida dele da pobreza, da família dele. A gente até entende que ele era uma pessoa que podia querer, estava meio à margem da sociedade financeiramente e queria ali de qualquer forma ter reconhecimento e que entrasse valores, né, financeiros para ele. E ele se apegou ao que deu certo. Entendeu? Aí ele foi até, poxa, queria uma seita. Vamos chamar de igreja. Vamos lá, vamos criar um livro. Pronto, pegou ali Visão dos Hebreus, que é um outro livro, tem muita coisa do livro de Mormon, tal, Sonho do pai dele, mais umas coisas. Vamos fazer o livro. Pronto. Aí acabou ele criando toda a corporação. E como que não é a igreja de Joseph Smith, Russell M. Nelson? Né? Se você tivesse aqui, eu ia perguntar, pô, me convença que não é a igreja de Joseph Smith. Vai lá, dê o seu melhor. Né? Um homem, tal, totalmente um executivo da corporação. É fácil, né? Porque ele vai lá no microfone, larga essa aí, joga uma dessa. Oh, essa não é a igreja de Joseph Smith, não. E volta lá para o ar-condicionado na salinha dele, lá em Salt Lake. Beleza. Pronto, já jogou e todo mundo acata, né? Os membros da igreja. Infelizmente existe, como a gente falou no podcast anterior, da hashtag ser grato, né? A igreja tem um efeito manada com os membros. Não tem jeito. Né? E eu falo, fiz parte da manada por 40 anos. Então, sinto te dizer novamente, Russell M. Nelson, você entrou em contradição com você mesmo. Beleza, pessoal? Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.